Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu me chamo Family e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre duas técnicas dentro da terapia cognitivo-comportamental que são muito importantes para um bom tratamento dos pacientes. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, juntamente com os colegas Adriane e Janaína. Nós vamos estar demonstrando, um exemplo de uma sessão terapêutica utilizando as técnicas de ativação comportamental e resolução de problemas. Então, nós vamos começar pela técnica da ativação comportamental. Essa é uma técnica que ela consiste em métodos que buscam criar uma energia e uma disposição no paciente, em busca de realizar mudanças positivas nos comportamentos que eles vêm apresentando. Com a aplicação das técnicas de ativação comportamental, a gente espera que haja um aumento nos comportamentos que gerem uma recompensa, um prazer, uma gratificação, uma felicidade nesse paciente que está cometido por alguma patologia. Essas técnicas, elas são muito utilizadas em casos de depressão severa. E elas são muito importantes para que a gente demonstre para o paciente a importância de ele estar fazendo atividades que hoje ele não faz, mas que em algum momento da vida dele ele fez e foram benéficas a ele. Então, vocês vão acompanhar agora o diálogo. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, hoje para a nossa sessão eu programei, então, a gente realizar uma técnica para poder avançar no nosso tratamento para sua depressão. A técnica é a ativação comportamental. Vamos tentar? Claro, como funciona? Então, a gente vai começar, então, gerando uma lista de atividades que você gosta ou gostava de realizar, que elas te deixavam feliz, que tu se sentia motivado fazendo elas. A gente pode começar pensando em atividades pequenas, não precisam ser muito grandes. Bem, antes de eu ser invadida por esse sentimento triste que me causa um desânimo e angústia, eu costumava levar o meu cachorro para passear no parque, costumava tomar chimarrão com as minhas amigas, também saía para jantar, visitava meus pais com uma maior frequência e também tinha uma alimentação, eu conseguia me alimentar melhor. Perfeito, então, são atividades simples, né? E aí, dentro dessas atividades, a gente pode eleger, então, uma ou duas para a gente manter o nosso foco. Que são atividades que tu consiga realizar no teu dia a dia, né? Que são possíveis de realizar dentro das tuas condições. A gente vai introduzir elas aos poucos no seu cotidiano. Sim, eu posso começar, a voltar a levar o meu cachorro para passear no parque e também retomar os contatos com as minhas amigas. Tá? Então, a gente pode definir, então, uma data e horário para a gente fazer esse primeiro item, que seria levar o cachorro passear. A gente foca nesse por enquanto e conforme a gente vai andando no processo, a gente introduz essa segunda atividade. Eu costumava ir aos sábados, no fim da tarde, eu levava o meu cachorro para passear. Então, eu vou anotar aqui que a tarefa vai ser levar o cachorro passear no parque, sábado às 17 horas. E aí, no próximo encontro que a gente vai ter, a gente conversa sobre o andamento dessa atividade. Ok, Então, o diálogo que vocês acabaram de ver, ele se caracteriza pelo método do plano de ação comportamental. Então, o paciente, ele vai realizar uma lista de atividades junto com o terapeuta que são positivas e agradáveis de serem executadas. Atividades que ele, em algum momento da vida, sentiu prazer de estar fazendo e que hoje ele não se sente mais motivado a estar realizando, né? Então, essa é uma técnica muito importante para que o paciente possa também relembrar algumas coisas que ele fazia na vida e que hoje ele já não faz e que eram muito importantes para ele. Então, é um método, que aos poucos esse paciente ele vai se desafiando a estar revivenciando algumas coisas muito importantes para a saúde mental dele. Né? Então, algumas dicas elas são importantes para que a gente esteja empregando essa técnica. Então, é necessário que haja um relacionamento colaborativo entre o terapeuta e o paciente, né? Então, o terapeuta ele tem que sim estar guiando esse paciente, mas ele tem que deixar que o paciente ele decida o plano que ele quer
tá realizando, que ele decida o que ele se sente à vontade para estar fazendo. Porque às vezes o terapeuta, ele tem uma expectativa de que o cliente possa estar se desafiando mais. Mas esse cliente não se sente ainda tão à vontade. Então a gente tem que ser empático e estar respeitando o momento do paciente, né? Respeitando os pequenos passos que ele se propõe a estar executando. Também a gente tem que estar avaliando, né, se o paciente ele está aberto e está motivado para realizar algumas mudanças na vida dele, se ele está motivado a estar fazendo essas ações que a gente pede para ele estar executando, né, se ele tem motivação para estar realmente desenvolvendo essas técnicas que a gente propõe para ele, né. E as técnicas, assim, dele estar se propondo a realizar essas atividades, elas têm que ter hora e uma data marcada para acontecer de acordo com aquilo que o paciente se sente à vontade para estar fazendo. E tudo isso tem que ser possível de realizar. Porque se não é possível de realizar, ou se o paciente não se sente 100% à vontade de estar realizando, é muito provável que ele não faça. Ou que isso desencadeie uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia muito grande nele, porque ele não vai estar conseguindo realizar um combinado. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, que o paciente tem que sinalizar aquilo que ele se sente realmente à vontade para estar fazendo, e tem que ser algo que seja sincero, que seja genuíno, que ele realmente se sinta à vontade. Pois, se ele não se sente à vontade, ele tem que sinalizar pra gente, né, que não, esse não é o momento, e nós temos que compreender, né, e procurar ir incentivando esse paciente para que em algum momento ele tope esse desafio de estar, né, ativando comportamentos dele, né. E todas essas atividades programadas, elas devem ser anotadas para que numa próxima sessão, então, o paciente retome o assunto, né, para também estar dando uma valorização para essa atividade do cliente e para eles poderem conversar sobre o que veio acontecendo com ele. Então agora nós vamos seguir com o diálogo. Então, junto com essa atividade que você vai realizar durante essa semana, eu gostaria que você fizesse algumas anotações dentro de uma tabela. Então, eu gostaria que você registrasse atividades no turno da manhã, tarde e noite. E junto que você classificasse elas de acordo com a sua satisfação e humor. Eu vou te mostrar como vai funcionar a tabela, então. Então, aqui. Essa tabela, então, ela tem os dias da semana, você vai anotar, então, o dia que é durante a semana, e aí eu gostaria que você anotasse uma atividade, tipo, Certo. feita na manhã, uma na tarde e uma na noite, descrevesse qual foi a atividade, de 0 a 10, quanto satisfeito você se sentiu ao realizá-la, e de 0 a 10 também o seu humor durante a realização da atividade. Eu consegui entender e vou tentar registrar tudo que eu puder nessa tabela. Ok. Certo. Caso, então, tu não consiga realizar essa tarefa, não tem problema. A gente volta a conversar sobre o que aconteceu na próxima semana. E aí, conforme a gente for progredindo no tratamento, a gente utiliza outros métodos ou tenta novamente esse. Mas nada que prejudique muito você para que você possa realizar. Eu acredito que eu vou conseguir anotar. Então, para a gente poder identificar qual é a relevância e a importância das atividades realizadas dentro dos comportamentos, das emoções que esse paciente ele vem sentindo, é muito importante que a cada atividade que ele faça, dentro dos combinados que foram realizados e dentro das tarefas que ele desempenha no seu dia a dia, é importante que ele registre tudo aquilo que é relevante para ele e que ele indique para a gente qual é a relevância disso, né, de 0 a 10, e como são as emoções dele frente a isso, né, de 0 a 10, sendo 0 nem um pouco relevante e que causa uma tristeza muito grande para ele, e 10 como muito relevante e que causa uma felicidade muito grande para ele. Então, isso é muito importante para que a gente entenda o que está fazendo bem para esse paciente, o que é importante para esse paciente, e também é importante que a gente sinalize a ele a importância das atividades do dia a dia, né? As coisas simples, que daqui a pouco ele não acha que é algo que interfira no humor dele, pode ser uma coisa que interfira sim. Porque talvez esse paciente
antes de estar com um quadro depressivo, ele acordava, ele arrumava a cama, ele sentia prazer em estar cozinhando para a família, para os amigos. E no momento ele não sente vontade de cozinhar, ele não sente vontade de arrumar a cama. Então é importante que a gente sinalize que se ele consegue fazer esses pequenos movimentos, são coisas que podem interferir sim no humor dele, interferir sim no comportamento dele, né? É uma mudança que ele está fazendo, um avanço que ele faz dentro da condição que ele está. Então é importante que a gente sinalize para esse paciente que as pequenas coisas, elas são sim muito importantes e também elas podem servir como um paralelo pra gente, né? Pra gente ver o como o hoje está e como o andamento do tratamento vai se tornar, né? Então, o paciente que talvez hoje registre que não consegue fazer essas coisas, daqui a um tempo ele pode registrar que ele faz isso e que ele se sente bem fazendo isso. Então, é muito importante para o paciente também observar os avanços que ele vem tendo dentro do quadro dele, né? E isso tudo ajuda, né, a relacionar coisas que a gente pode estar avançando, movimentos que a gente pode estar fazendo, comportamentos que a gente pode estar reforçando para que esse paciente se sinta melhor. Então, a gente pode estar utilizando o planejamento de tarefas graduais, que a gente divide tarefas em pequenas partes para que esse paciente consiga desenvolvê-las, né? E para que ele se sinta bem fazendo elas. Então, né, esses pequenos movimentos, é importante que a gente observe quais são os pensamentos automáticos que esse paciente tem frente a esses desafios, né? Pois isso vai também nos orientar em como esse paciente está se sentindo e daqui a um tempo também a como ele vai estar reagindo frente a esses mesmos movimentos. Por exemplo, ela perdeu o contato com as amigas, né? Talvez o pensamento automático dela seja: hoje, se eu falar com elas, elas não vão me responder, eu sou significante para elas. Então, é importante que a gente registre isso, que a gente trabalhe isso, que ela realize esse enfrentamento, né, aos poucos, para que a gente veja, né, qual é a validade desse pensamento automático que esse paciente está tendo, né? Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha um lembrete, né, do estado que o paciente está e o estado em que ele vai se encontrar daqui a um tempo, né? E todos esses movimentos que o paciente realiza dentro do setting terapêutico, a gente pode estar realizando eles através do ensaio comportamental. Então, se o paciente se propõe a realizar uma atividade, mas ele tem algum medo, algum receio, a gente pode estar orientando ele no sentido de instrumentalizá-lo a lidar com essas situações. Por exemplo, ela tem receio de falar com as amigas, né? Então, esse paciente pode, né, estar como ele mesmo e a gente como essa amiga. A gente pode estar realizando uma conversa e pensando com ele quais são as possibilidades de assuntos que podem surgir, quais as reações que podem estar surgindo, e estar instrumentalizando ele de uma forma que ele não fique tão ansioso, né? Que ele tenha instrumentos para estar lidando com essas situações adversas que ele acredita que ele pode vir estar enfrentando. Então, agora a gente vai seguir com a técnica de resolução de problemas. Então, dentro dessa tarefa, a gente pode pensar juntas nos empecilhos que podem vir a acontecer para que não seja realizada essa tarefa, as coisas que podem vir a acontecer durante esse dia para que não ocorra o passeio com o cachorro. Vamos listar elas do empecilho mais fácil de resolver ao mais difícil. Pode ser que nesse dia chova. Imagino que o meu cachorro possa fugir. Eu posso ser assaltada. Pode ser que surja um compromisso inadiável. Então, vamos pensar como a gente pode resolver esses problemas, então. Bom, se a previsão for de chuva, eu posso reprogramar essa atividade. Posso também comprar um guia mais seguro para o meu cachorro caso ele fuja. E se ele mesmo fugir, eu mesmo posso ir buscá-lo. Então, se você acha possível, então, que possa conferir atividade, então, a previsão do tempo nesse dia, e caso chover, então, reprogramar essa atividade que a gente vai fazer. Você pode também conferir a guia do cachorro antes de sair de casa, né, se ela está adequada, então, para o passeio, para que não ocorra nenhum imprevisto. Pode ser? Pode ser. Então, ótimo. Então, no nosso próximo encontro, então, a gente pode rever essas atividades que foram propostas, essas tarefas, e conversar, então, sobre o que você sentiu durante a realização delas. Combinado.
Dentro das estratégias, das resoluções de problemas, a gente pode estar instrumentalizando o paciente a resolver esses problemas durante o tratamento, também pode ser uma ferramenta que ele pode estar utilizando após o término do tratamento. Então, essas estratégias, né, da resolução de problemas, elas devem ser planejadas em consenso com o paciente, para que a gente crie possibilidades de intervenções que estejam dentro das realidades e das possibilidades desse paciente. Então, a gente pode estar orientando esse paciente a tentar identificar, primeiramente, quais são os problemas que ele vem enfrentando. E para facilitar, a gente pode construir uma lista juntos, né? Algo que seja fácil, de fácil visualização para ele, que ele possa ver, que ele possa analisar, né? Tudo aquilo que se passa com ele, porque às vezes o paciente ele vê é mais fácil do que ele somente estar pensando sobre aquilo. Então, as anotações são uma ferramenta muito importante, né? Ele pode estar registrando os problemas dele durante a sessão, ele pode estar registrando durante a semana, né? Pode ser uma atividade de casa. A gente pode utilizar de diferentes modos, né? Essa técnica. E depois que a gente coloca esses problemas no papel, que a gente identifica quais são esses problemas, a gente tem que também pensar quais são as possíveis dificuldades, né, de resolução do problema que esse paciente pode ter. Então, esse paciente ele pode estar tendo um comprometimento cognitivo, ele pode estar tendo uma sobrecarga emocional muito grande, e por isso ele não está sabendo lidar com os problemas que ele vem enfrentando. Ele pode ter distorções cognitivas muito fortes, então esses problemas que ele acredita que tá passando talvez não sejam exatamente problemas, pode ser apenas distorções que ele está fazendo diante de determinadas situações. Então, a gente está ali também para poder auxiliar ele, orientar ele quanto a todas as situações. Ele pode estar evitando resolver esses problemas, porque ele acredita que seja. Ele tem que colocar uma energia muito grande para resolver aquilo, ou que ele acha que muitas coisas erradas podem acontecer, né? E tudo isso caminha junto com a sobrecarga emocional, com as distorções cognitivas. Então, a gente tem que estar analisando, né, o que está acontecendo com esse problema, se a paciente quer resolver ele, se ele está evitando de resolver ele, se tem fatores sociais envolvidos, né, se tem pessoas que estão influenciando ele daqui a pouco a permanecer nesses problemas, não estão conseguindo ajudar esse paciente a clarificar os problemas que ele tem, né. A gente tem que ver tudo o que está acontecendo em torno desses problemas que permeiam esse nosso paciente. E a gente tem que identificar também se existe alguma dificuldade para esse paciente resolver esses problemas, porque ele não teve bons exemplos de resolução de problemas na infância, se ele sempre teve uma extrema proteção dos pais, né, então ele nunca precisou, na infância, por exemplo, resolver problemas sozinho, ele sempre teve quem resolveu por ele. Então, isso também é um problema. Então é importante que a gente identifique quem é esse paciente, né, qual é o histórico desse paciente. Se em algum momento da vida ele já teve também alguma depressão, né, qual é o histórico que esse paciente chega até nós. E caso a gente perceba que ele tem dificuldades nesse sentido, a gente pode seguir uma série de etapas. Então, primeiro, a gente tem que ajudar esse paciente a se acalmar, a tentar entender qual é o problema ou quais são os problemas que permeiam ele, o que está incomodando, né? Identificar o que está acontecendo com esse paciente, auxiliá-lo nesse sentido, né? Que ele primeiramente possa entender o que se passa dentro dele. E dentro desses problemas, escolher qual é o problema que mais o está incomodando e se realmente é um problema, se de repente não pode ir por outro caminho, se não é uma distorção, né? Identificar tudo isso. E definir esse problema de uma forma clara. E ver se ele é relevante, descrever esse problema. Tá realmente desmistificando o que está acontecendo com essa pessoa. E também identificar se esse problema, ele é um problema que não pode ser modificado, ou se o problema que o paciente tem, ele se permeia na emoção. Se o problema não pode ser mudado, mas o que pode ser mudada é a emoção que esse paciente está tendo. É o modo que ele vê, o modo que ele enfrenta, o modo que ele reage a essa situação. Então é muito importante a gente ver qual é o foco da nossa resolução de problemas. E diante disso, gerar as possíveis resoluções. Que soluções eu posso dar para esse paciente diante daquilo que ele vem enfrentando? O que é possível que ele faça diante da condição dele? Que condições ele tem, né? Então, junto com esse paciente, né, conversar quais soluções a gente pode dar isso, e junto com ele escolher e avaliar qual é a melhor solução, as vantagens e desvantagens, se ele tiver determinada atitude para resolver esse problema que ele vem ter. E depois disso,
pôr em prática, né, essa resolução e avaliar que resultado esse paciente tem diante dessa resolução de problemas. Então, tanto a ativação comportamental quanto a resolução de problemas são 2 ferramentas de extrema importância dentro da terapia cognitivo-comportamental, porque uma nos dá um novo direcionamento e a outra também nos ajuda a dar um novo direcionamento, né. Uma nos traz, daqui a pouco, coisas prazerosas e outra nos ajuda a lidar com as coisas que não são tão prazerosas assim. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham compreendido. E é isso. Boa noite.